Olá, seja bem-vinda de volta ao canal Caminho das Libélulas. Se você ainda não assistiu a primeira parte dessa história, pare agora e clique no link aqui na descrição ou no card que está aparecendo na tela. Você precisa conhecer o começo dessa jornada emocionante antes de continuar. Para quem já está acompanhando, prepare-se, porque agora vamos descobrir o que realmente aconteceu com Helena. Vamos continuar? Parte 2. O mundo de agora. O ano era 2025. Helena acordou num quarto branco, estéril, preenchido por um som rítmico e mecânico que não conseguia identificar. Tentou abrir os olhos, mas as pálpebras pesavam toneladas. Tentou mover o corpo, mas os membros não respondiam. Tentou falar, mas a garganta estava seca e doía. Aos poucos, com esforço imenso, conseguiu entreabrir os olhos. Luzes fluorescentes agressivas no teto, paredes brancas sem personalidade, equipamentos estranhos com luzes piscando, tubos e fios conectados a ela, vindo de todos os lados. Pânico, puro pânico subindo pela garganta, ameaçando sufocar. Onde estava? O que havia acontecido? Onde estava Gabriel? Uma enfermeira de jaleco azul apareceu no campo de visão dela, sorrindo com alívio genuíno. Bem-vinda de volta, Helena. Você está no Hospital São Lucas. Sofreu um acidente de carro muito grave. Ficou em coma profundo por 6 meses. Mas está tudo bem agora. Você voltou. Você está segura. As palavras soaram distantes, abafadas, como se viessem de debaixo d'água. Coma? Acidente de carro? 6 meses? Nada fazia sentido. Ela estava em 1952. Estava noiva. Ia se casar com Gabriel. Onde estava Gabriel? Onde estava todo mundo? Tentou falar, mas apenas um ruído rouco saiu. A enfermeira se inclinou, colocando um copo com canudo nos lábios dela. Devagar, querida, devagar. Seu corpo precisa se readaptar. Helena tomou pequenos goles de água que pareciam lixa descendo pela garganta, e enquanto bebia, os olhos percorriam o quarto freneticamente, procurando algo, qualquer coisa que fizesse sentido. Mas nada fazia. Na mesa ao lado tinha um celular. Um aparelho fino e retangular completamente diferente dos telefones que ela conhecia. Na parede, uma TV de tela plana transmitia notícias com gráficos e imagens que pareciam saídas de ficção científica. Os dias seguintes foram um borrão confuso de médicos, exames, fisioterapia, rostos desconhecidos dizendo palavras que não faziam sentido. Todos falavam em recuperação milagrosa, em sorte de estar viva, em como o corpo dela havia lutado bravamente. Mas Helena sentia-se perdida, completamente deslocada, como se tivesse sido arrancada de sua vida real e jogada em um pesadelo estranho. Sua mãe aparecia todos os dias, mais velha do que Helena se lembrava, com cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos. Chorava de felicidade, segurava sua mão, agradecia a Deus por tê-la de volta. Mas Helena olhava para aquela mulher e sentia uma distância enorme, como se estivesse olhando através de um vidro embaçado. Explicaram que ela tinha 26 anos, que trabalhava como designer gráfica em uma agência de publicidade, que morava sozinha em um apartamento no bairro Central, que estava voltando de uma reunião de trabalho quando um motorista bêbado cruzou o sinal vermelho e bateu no lado do passageiro do Uber em que ela estava. Nada daquilo soava familiar. Nada. Sua memória terminava em 1952. Terminava naquela tarde, quando estava voltando para casa, pensando no casamento, pensando em Gabriel. Tudo depois disso era um vazio absoluto, até acordar naquele quarto de hospital em 2025. Os médicos conversavam entre si com termos técnicos que ela não entendia. Falavam sobre trauma craniano, sobre como o cérebro às vezes cria realidades alternativas durante comas profundos como mecanismo de proteção.
Diziam que as memórias de 1952 eram apenas sonhos, construções elaboradas da mente para mantê-la ocupada enquanto o corpo se curava. Mas, como poderiam ser apenas sonhos? Helena lembrava de cada detalhe. O cheiro da biblioteca, a textura dos livros antigos, o gosto dos bolos que a mãe de Gabriel fazia, a sensação das mãos dele nas dela, o som da voz dele, o gosto dos beijos dele. Eram memórias reais, tão reais quanto qualquer coisa que ela já havia experimentado. Mais reais, na verdade, do que aquele mundo estranho de 2025 onde ela supostamente vivia. À noite, quando as luzes do hospital se apagavam e apenas o som das máquinas preenchia o silêncio, Helena chorava. Chorava pela perda de Gabriel, pela vida que tinham planejado juntos, pelo casamento que nunca aconteceu. Chorava pela casa pequena com a jabuticabeira no quintal. Chorava pelos móveis que ele tinha feito com tanto carinho. Chorava pelos filhos que nunca teriam. Chorava pelo futuro que havia sido roubado dela. Como era possível sentir tanta dor por algo que, segundo todos, nunca havia existido? Como era possível amar tanto alguém que talvez fosse apenas uma criação da própria mente? Mas ela amava. Amava Gabriel com cada fibra do seu ser, e a ausência dele era uma ferida aberta, sangrando constantemente, nunca cicatrizando. Semanas se passaram. Helena foi recebendo alta progressivamente. Primeiro ficou alguns dias em observação. Depois foi transferida para a fisioterapia intensiva porque os músculos haviam atrofiado durante os meses de imobilidade. Precisou reaprender a andar, a coordenar movimentos, a fazer coisas simples que antes eram automáticas. O corpo ia se recuperando aos poucos. Mas a mente permanecia dividida, rasgada entre dois mundos que não conseguiam coexistir. Quando finalmente recebeu alta total e voltou para o tal apartamento que supostamente era seu, Helena sentiu-se ainda mais perdida. Era um espaço moderno, minimalista, com móveis de design contemporâneo e decoração neutra. Tinha um computador sobre uma mesa de vidro, uma TV enorme na parede, estantes com livros de design e marketing. Nada ali tinha a ver com ela. Ou pelo menos, nada ali tinha a ver com a Helena que se lembrava de ser. Passou os primeiros dias apenas sentada no sofá, olhando pela janela para uma cidade que não reconhecia. Prédios altíssimos, trânsito caótico, pessoas apressadas olhando para celulares enquanto caminhavam. Tudo era rápido demais, barulhento demais, frio demais. Onde estavam as ruas de paralelepípedo? Onde estavam os cumprimentos gentis aos vizinhos? Onde estava o ritmo lento e acolhedor da vida que ela conhecia? As noites eram as piores. Deitada na cama king size que ocupava sozinha, Helena fechava os olhos e se forçava a lembrar de cada detalhe de Gabriel. A cor exata dos olhos dele, o som da risada, o jeito como as covinhas apareciam quando sorria, o toque das mãos calejadas mas gentis, o cheiro de madeira e serragem que sempre o acompanhava. Tinha medo de esquecer, pavor absoluto de que, com o tempo, aquelas memórias fossem se apagando até desaparecerem completamente. E se um dia acordasse e não conseguisse mais lembrar do rosto dele? E se a voz dele se perdesse na sua mente? E se o amor que sentia, tão intenso e avassalador, fosse lentamente esmaecendo até virar apenas uma sombra distante? A ideia era insuportável. Começou a anotar tudo. Comprou um caderno e passou a escrever cada memória, cada momento, cada conversa que conseguia lembrar. Descrevia Gabriel em detalhes minuciosos. Desenhava tentativas toscas do rosto dele, mesmo não sabendo desenhar. Escrevia as coisas que ele dizia, o jeito como a fazia sentir, os planos que tinham feito juntos. Era sua forma de manter vivo
algo que todos diziam nunca ter existido. A mãe tentava ajudar do jeito que podia, levava comida, limpava o apartamento, tentava convencer Helena a sair um pouco, ver o sol, caminhar, mas Helena resistia, não queria sair. Não queria ver casais de mãos dadas nas ruas. Não queria ouvir músicas românticas tocando em lojas. Não queria ser lembrada, a cada esquina, do amor que havia perdido. Mesmo que esse amor tivesse existido apenas em sua cabeça, a dor era real, absolutamente real. Foi a mãe quem insistiu na terapia. Helena aceitou mais para acalmá-la do que por acreditar que ajudaria. Qual era o ponto? Como uma terapeuta poderia ajudá-la a superar a perda de alguém que tecnicamente nunca existiu? Mas a doutora Mariana, uma mulher de meia idade com olhos gentis e voz suave, tinha uma abordagem diferente. Não tentou convencer Helena de que tudo tinha sido um sonho. Não minimizou a dor, apenas escutou. E pela primeira vez desde que acordara, alguém realmente escutou. Helena contou tudo, cada detalhe de 1952, cada momento com Gabriel, cada palavra trocada, cada sentimento vivido. Falou por horas, semana após semana, desenterrando memórias, revivendo emoções, chorando rios de lágrimas. E a doutora Mariana apenas ouviu. Sem julgamentos, sem explicações científicas, sem tentar racionalizar o irracional. Numa das sessões, já alguns meses depois, a terapeuta finalmente falou algo que mudou a perspectiva de Helena. O que você viveu foi real para você, Helena. E isso é o que importa. Não importa se foi um sonho, uma alucinação, uma realidade alternativa ou qualquer outra coisa. Você viveu aquilo. Você sentiu aquilo. O amor era real. A dor da perda é real. E você tem todo o direito de fazer o luto disso. Pela primeira vez desde que acordara do coma, Helena sentiu que tinha permissão para sofrer, que sua dor era válida, que não estava enlouquecendo. Começou, aos poucos, a processar a perda, a aceitar que, de alguma forma incompreensível, havia perdido algo precioso. Que Gabriel, existisse ele ou não nesta realidade, tinha sido real para ela. E que era ok sentir saudade. Era ok chorar. Era ok amar alguém que talvez nunca tivesse existido fora de sua mente. Os meses foram passando. A ferida não cicatrizava, mas Helena aprendeu a conviver com ela. Voltou ao trabalho, embora tudo parecesse estranho e sem sentido. Design gráfico, campanhas publicitárias, reuniões sobre estratégias de marketing. Era como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, apenas interpretando um papel. Mas pelo menos estava funcional, pelo menos estava tentando. Evitava sair além do necessário. Trabalho, terapia, mercado, casa, essa era a sua rotina. Não queria fazer amizades, não queria sair para bares ou festas, não queria absolutamente nada que envolvesse conexão humana profunda. Como poderia se conectar com pessoas deste mundo quando seu coração ainda estava preso em 1952? A família se preocupava. Diziam que ela precisava viver, que precisava seguir em frente, que não podia ficar presa no passado, mesmo que esse passado fosse apenas um sonho. Mas como? Como seguir em frente quando cada batida do coração ainda chamava por Gabriel? Foi numa tarde de quinta-feira, quase um ano após acordar do coma, que algo extraordinário aconteceu. A prima de Helena, Júlia, havia insistido tanto para saírem juntas que ela finalmente cedeu. Apenas um café, Júlia prometera. Apenas 1 hora, só para tomar um pouco de ar, ver o mundo, lembrar que a vida continua. Helena concordou mais para encerrar a insistência do que por realmente querer. Vestiu-se sem entusiasmo, uma calça jeans e blusa simples, prendeu os cabelos num rabo de cavalo desleixado.
Não se importava com a aparência. Não se importava com nada, na verdade. Encontraram-se num café no centro da cidade, um lugar moderno com paredes de tijolos aparentes e cardápio de drinks elaborados. Júlia falava animadamente sobre o trabalho, sobre um cara que estava conhecendo, sobre planos para as férias. Helena escutava pela metade, respondendo nos momentos apropriados, mas a mente estava longe. Estava sempre longe. Sempre em 1952. Sempre com Gabriel. Depois do café, Júlia sugeriu uma caminhada. O dia estava bonito, sol ameno, brisa agradável. Helena concordou apenas porque era mais fácil do que resistir. Caminhavam pelas ruas movimentadas, Júlia tagarelando sem parar, Helena ao lado em silêncio. Passaram por lojas, restaurantes, grupos de pessoas rindo e conversando. O mundo continuava girando, indiferente à dor dela. Foi quando o viu. Do outro lado da rua, saindo de uma loja de móveis planejados, estava ele. O coração de Helena literalmente parou. Parou completamente por um segundo que pareceu durar uma eternidade. E então disparou com força tão violenta que ela sentiu a pulsação nos ouvidos, no pescoço, nas têmporas. Não podia ser. Não podia. Mas era. Era ele, Gabriel. Exatamente como em suas memórias. Mesmo perfil, mesmos olhos castanhos, mesmo jeito de andar, mesmas covinhas quando sorria. Até a roupa era estranhamente similar. Calça bege, camisa clara, cabelos penteados para trás. Por um momento, Helena pensou que estava tendo uma alucinação, que seu cérebro finalmente havia cedido sob o peso da saudade e estava criando visões. Mas não, ele estava ali, real, sólido, tridimensional. Sem pensar, sem racionalizar, movida por um instinto primitivo, Helena saiu correndo. Atravessou a rua sem olhar, sem se importar com carros ou sinais. Júlia gritou seu nome em pânico, mas ela não ouviu. Só via ele. Só precisava chegar até ele antes que desaparecesse, antes que se revelasse apenas mais um truque cruel de sua mente torturada. Seus pés batiam no asfalto com força, o coração disparado, a respiração ofegante. As pessoas se desviavam dela com expressões assustadas, mas ela não via nada além dele. Quando finalmente o alcançou, estendeu a mão trêmula e tocou seu braço. O tecido da camisa era real sob seus dedos. Quente, sólido. Ele era real. Gabriel se virou, surpreso pelo toque súbito. E no momento em que seus olhos se encontraram, o mundo inteiro parou de girar. Foi como ser atingida por um raio, como ter o ar sugado dos pulmões, como cair de uma altura imensa e perceber, no meio da queda, que tinha asas. Os olhos dele se arregalaram. A boca se abriu ligeiramente. A cor sumiu do rosto e depois voltou numa onda de vermelho intenso. Ele deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco invisível no peito. E então, num sussurro rouco, carregado de incredulidade e choque absoluto, ele disse o nome dela. Helena? As pernas dela fraquejaram. Teve que se apoiar na parede mais próxima para não cair. Ele sabia seu nome. Como era possível? Como? Gabriel passou as mãos pelo rosto, os dedos tremendo visivelmente. Puxou os cabelos, balançou a cabeça como se tentasse acordar de um sonho. Respirava rápido, ofegante, os olhos arregalados fixos nela. Não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. Você é real? Como você pode ser real? Ele deu outro passo para trás, depois parou, depois deu um passo para frente. Parecia completamente perdido, dividido entre correr e se aproximar. Eu sonhei com você, ele continuou, a voz quebrando. Por meses,
Todos os dias, todas as noites, você estava lá, na biblioteca, com aquele vestido de bolinhas, sorrindo para mim. E agora você está aqui, na minha frente. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Ele as limpava com as costas das mãos, mas elas continuavam vindo. Como um sonho pode se tornar real assim? Como? Helena não conseguia falar. A garganta estava completamente fechada. Lágrimas corriam pelo seu rosto também, um rio que não conseguia estancar. Apenas estendia as mãos trêmulas em direção a ele, como se fosse confirmar pela milésima vez que ele era real. Gabriel olhou para as mãos dela e então, como se tomasse uma decisão irreversível, deu o passo que os separava e segurou aquelas mãos com força. O toque foi elétrico. Correntes de energia subindo pelos braços, percorrendo o corpo inteiro. Helena soltou um som que era meio riso, meio soluço. Ele era real. Estava ali, segurando suas mãos, como costumava fazer em 1952. Gabriel a puxou para si e a abraçou com força. Um abraço desesperado, de quem se agarra à única coisa sólida em um mundo que virou de cabeça para baixo. Helena afundou o rosto no peito dele e o cheiro estava ali. Madeira e serragem, exatamente como em suas memórias mais preciosas. Ficaram assim por longos minutos, abraçados no meio da calçada movimentada, as pessoas passando ao redor com olhares curiosos, mas eles nem percebendo. Existia apenas aquele abraço, aquele momento impossível, aquela conexão que desafiava toda a lógica e razão. Quando finalmente se separaram, Júlia estava ali, completamente perdida e preocupada. Helena? Ela chamou hesitante. Você está bem? Mas Helena mal conseguia processar a presença da prima. Seus olhos estavam fixos em Gabriel, bebendo cada detalhe do rosto que julgava ter perdido para sempre. Precisamos conversar, Gabriel disse, a voz ainda trêmula. Por favor. Preciso entender o que está acontecendo. Helena apenas conseguiu assentir. Acabaram num parque próximo, sentados num banco sob a sombra generosa de uma árvore. Júlia tinha ido embora depois que Helena garantiu estar bem, embora estivesse longe de entender o que estava acontecendo. Gabriel e Helena sentaram-se lado a lado, um espaço pequeno, mas significativo entre eles, como se ambos tivessem medo de que mais contato físico os fizesse despertar e descobrir que tudo era apenas outro sonho cruel. Ele foi o primeiro a falar, as palavras saindo atropeladas, urgentes, como se precisasse colocar tudo para fora antes que perdesse a coragem. Meu nome é Gabriel. Gabriel Oliveira. Tenho 28 anos e trabalho como marceneiro. Tenho minha própria oficina onde faço móveis artesanais e há quase um ano comecei a ter esses sonhos. Ele parou, respirou fundo, continuou. Mas não eram sonhos normais. Eram vivências. Completas. Detalhadas. Eu vivia em outra época, em 1952. Trabalhava na marcenaria do meu pai, que morreu quando eu era criança nesta vida, mas estava vivo e bem nos sonhos. Eu conhecia você, na biblioteca onde você trabalhava, e me apaixonava por você. A voz dele quebrou. Ele limpou as lágrimas com raiva, frustrado com a própria emoção. Eram tão reais, tão absurdamente reais. Eu acordava todos os dias e precisava de alguns minutos para lembrar que estava em 2025, não em 1952. Sentia o cheiro da biblioteca, ouvia sua voz, sentia o toque das suas mãos. Lembrava de cada conversa, cada passeio, cada momento, e doía. Doía tanto quando acordava e você não estava ali. Helena escutava com o coração disparado, mal conseguindo acreditar no que ouvia. Ele também. Ele tinha vivido a mesma coisa. Como era possível?
Eu também, ela conseguiu dizer finalmente. Sofri um acidente. Fiquei em coma por 6 meses. E durante esse tempo, vivi em 1952. Conheci você. Me apaixonei por você. Planejamos nos casar. Os olhos de Gabriel se arregalaram ainda mais. 6 meses? Quando você ficou em coma? De março a setembro do ano passado. Ele ficou pálido. Foi exatamente quando meus sonhos começaram. Março do ano passado. E terminaram. Terminaram em setembro, quando você deve ter acordado. Eles se olharam. A impossibilidade da situação pesando sobre ambos. Não era coincidência. Não podia ser. De alguma forma incompreensível, inexplicável, absurda, eles haviam compartilhado a mesma experiência, vivido a mesma realidade alternativa, amado um ao outro em um mundo que existiu apenas para eles dois. Gabriel segurou as mãos dela novamente, apertando com força, como se fosse a única coisa impedindo-o de desmoronar completamente. Eu lembro de tudo, ele disse, do pedido de casamento, do anel da minha avó, dos planos que fizemos, da casa pequena que aluguei, dos móveis que fiz para ela, de como eu te amava, de como ainda te amo. A última frase saiu num sussurro quebrado. Helena chorava copiosamente agora, sem tentar esconder ou controlar. Me disseram que era só um sonho, que nada daquilo era real. Mas era. Era tão real e doeu tanto perder você. Tanto que achei que não ia sobreviver. Eles ficaram ali por horas, comparando cada memória, cada detalhe, cada momento vivido. E tudo batia. Cada palavra, cada cena, cada sentimento, não havia discrepâncias. Era como se tivessem realmente vivido aquilo juntos, na mesma linha temporal, na mesma realidade compartilhada. Gabriel lembrava do vestido de bolinhas azuis. Helena lembrava do cheiro de madeira em suas roupas. Ele lembrava das poesias que ela lia. Ela lembrava dos móveis que ele fazia. Ele lembrava do bolo de fubá da mãe dele. Ela lembrava do pai dele contando histórias engraçadas no jantar de domingo. Cada detalhe confirmava o impossível. Eles haviam encontrado um ao outro em um lugar entre mundos, em uma dimensão onde o tempo não tinha significado e o amor era a única verdade absoluta. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Gabriel segurou o rosto de Helena entre as mãos com cuidado infinito. Não sei como ou por que isso aconteceu. Não sei se foi um sonho compartilhado, uma vida passada, uma dimensão paralela ou apenas a magia mais impossível que já existiu. Mas sei de uma coisa com absoluta certeza. Ele encostou a testa na dela, fechando os olhos. Eu te amo. Amei você naquele mundo e te amo neste. E se existirem 1000 outros mundos, vou te amar em todos eles. Helena segurou os pulsos dele, mantendo aquelas mãos no seu rosto. Eu também. Sempre amei e sempre vou amar. Em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer realidade. Eles se beijaram ali, sob o céu do pôr do sol. Um beijo que tinha gosto de reencontro, de milagre, de impossibilidade tornada realidade. Um beijo que fechava um círculo que começara em outro tempo, em outro mundo. Os meses que se seguiram foram uma jornada de redescobertas. Gabriel e Helena começaram a se conhecer nesta realidade, nesta vida, neste mundo, e descobriram que o amor que haviam construído em 1952 não apenas permanecia, mas se aprofundava. Gabriel a levou para conhecer sua oficina. Era pequena, mas cheia de personalidade, com um cheiro de madeira dominando cada canto, ferramentas organizadas nas paredes, peças em diferentes estágios de criação espalhadas pelas bancadas. Ele mostrou a ela um conjunto de cadeiras que estava fazendo, o trabalho de entalhe delicado que exigia paciência e precisão.
Helena percebeu que ele tinha as mesmas mãos calejadas, o mesmo cuidado ao trabalhar, a mesma paixão ao falar sobre madeira. Era o mesmo Gabriel, apenas em uma linha temporal diferente. Ela o levou ao seu apartamento, mostrou os cadernos onde havia escrito cada memória, cada detalhe que não queria esquecer. Gabriel leu tudo com lágrimas nos olhos, tocando as páginas como se fossem sagradas. Eu também escrevi, ele confessou. Tinha tanto medo de esquecer que anotei tudo, cada momento, cada palavra sua, cada sentimento. Eles compararam os cadernos e descobriram que contavam a mesma história, apenas de perspectivas diferentes, duas metades de um mesmo todo impossível. Com o tempo, as famílias se conheceram. A mãe de Helena ficou aliviada ao ver a filha finalmente saindo da depressão que a consumira por meses. A mãe de Gabriel ficou emocionada e feliz ao conhecer a moça que tinha tirado o filho de uma melancolia inexplicável. Quando contaram a história para as famílias, houve ceticismo, obviamente, mas era impossível negar a conexão entre eles, a forma como se olhavam, como se completavam. Mesmo sem entender, as famílias aceitaram. O amor era evidente demais para ser questionado. Gabriel levou Helena até um parque nos arredores da cidade. Era um lugar tranquilo, pouco frequentado, com trilhas que serpenteavam entre árvores antigas. Caminharam de mãos dadas até chegarem a uma clareira onde havia um ipê roxo centenário. Quando Helena viu a árvore, o coração disparou. Era igual ao ipê da praça em 1952. Não exatamente o mesmo, mas igual na essência, na forma como os galhos se abriam para o céu, na cor profunda das flores quando desabrochavam. Gabriel a guiou até debaixo da copa generosa. A tarde estava morna, o sol filtrado pelas folhas criava padrões de luz e sombra no chão. Pássaros cantavam em algum lugar distante. O vento sussurrava entre as folhas com uma música ancestral. Ele segurou as mãos dela, entrelaçando os dedos, e olhou fundo nos olhos dela. Helena viu tanto amor ali que quase não conseguiu suportar a intensidade. Não sei como ou por que fomos escolhidos para viver essa experiência impossível. Gabriel começou, a voz firme, mas carregada de emoção. Não sei se foi o destino, o universo, Deus ou apenas a sorte cega. Mas sei que encontrar você foi a melhor coisa que já me aconteceu, em qualquer realidade, em qualquer tempo. Ele soltou uma das mãos dela e tirou do bolso uma pequena caixinha. Helena sentiu o ar faltar quando reconheceu o formato. Este não é o anel da minha avó, Gabriel disse abrindo a caixa. Ela já havia falecido quando nasci nesta vida. Mas encontrei este numa loja de antiguidades. É de 1950. E quando vi, soube que era o certo. Era um anel simples de ouro, com uma pequena pedra azul. Singelo, delicado, perfeito. Helena Maria Santos. Gabriel disse. E até o nome completo era o mesmo. Você quer se casar comigo? De novo, pela segunda vez? Ou pela primeira, dependendo de como contamos? Ele sorriu através das lágrimas e as covinhas apareceram exatamente como ela se lembrava. Quero construir uma vida com você neste mundo. Quero acordar ao seu lado todos os dias. Quero envelhecer contigo e contar para nossos netos a história impossível de como nos conhecemos em outro tempo e nos reencontramos neste. Helena chorava e ria ao mesmo tempo, sem conseguir decidir qual emoção dominava. Sim, ela disse entre soluços. Sim, sempre sim, em qualquer mundo, em qualquer tempo. Gabriel colocou o anel no dedo dela, perfeito como se tivesse sido feito sob medida. E então a puxou para si e a beijou, um beijo que continha todas as vidas que viveram e viveriam juntos, todas as dimensões onde se amaram e amariam. O casamento aconteceu 1 ano depois,
numa tarde de primavera sob o ipê roxo. Foi uma cerimônia pequena, mas linda, com apenas familiares próximos e alguns amigos. Helena usou um vestido simples de cetim branco com detalhes de renda. Gabriel estava impecável num terno bege que lembrava vagamente as roupas que usava em 1952. Quando chegou o momento dos votos, ambos falaram de coração. Prometeram amor, fidelidade, companheirismo. Mas também prometeram algo mais. Prometeram que se houvesse outras vidas, outros mundos, outras realidades, se buscariam novamente, se encontrariam, se amariam, porque agora sabiam. Sabiam que o amor verdadeiro transcende tempo, espaço e até a própria realidade. Que quando duas almas estão destinadas a se encontrar, nada no universo pode impedi-las, nem o tempo, nem a distância, nem a própria morte. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, Helena olhou nos olhos de Gabriel e viu ali não apenas o presente, mas também o passado. Viu o jovem marceneiro de 1952 que a pediu em casamento sob um ipê roxo. Viu o homem que a amou numa realidade alternativa. Viu o amor que atravessou mundos para encontrá-la. E soube, com cada fibra do seu ser, que estavam exatamente onde deveriam estar. Juntos. Finalmente juntos de verdade. Anos depois, quando já tinham uma filha pequena de olhos castanhos e covinhas nas bochechas, Helena e Gabriel às vezes conversavam sobre aquela experiência extraordinária que os uniu. Nunca encontraram explicação. Médicos, cientistas, psicólogos, ninguém conseguiu oferecer uma resposta satisfatória para o que aconteceu. Mas não precisavam de explicações, não precisavam entender. Simplesmente aceitavam a magia daquilo, o presente impossível que o universo lhes dera. Às vezes, nas noites calmas, quando a filha já dormia, eles se sentavam no quintal da casa onde moravam, uma casa com jabuticabeira. Helena fizera questão e olhavam as estrelas. E Gabriel segurava a mão dela como costumava fazer em 1952, aquele toque familiar e reconfortante que atravessara dimensões. Você acha que há outras versões de nós lá fora? Helena perguntava às vezes. Em outros mundos? Em outras realidades? Gabriel sorria daquele jeito que ainda fazia o coração dela disparar depois de todos aqueles anos. Com certeza. E aposto que em todas elas eu te encontro e me apaixono por você. Sempre. Porque era verdade. Em qualquer mundo, em qualquer tempo, em qualquer versão da realidade, o amor deles encontraria um caminho. Porque alguns amores são maiores que a própria existência. Alguns amores simplesmente são e transcendem tudo. Essa história não é baseada em fatos reais. Mas e se fosse? E se o amor realmente pudesse transcender tempo e realidade? O que você faria no lugar deles? Acreditaria no impossível? Deixa aqui nos comentários, quero saber sua opinião. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdos assim, cheios de emoção e romance, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Aqui no Caminho das Libélulas, toda semana tem uma nova história para tocar seu coração. Até a próxima!